Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós vamos conversar com o médico Leandro Gritti, que é pneumologista, e a gente vai conversar sobre um assunto que ultimamente tem tomado as redes sociais, as mesas de café, os almoços, as reuniões de família, que é a questão do coronavírus. Ele surgiu de repente, causou várias mortes fora do Brasil, na China, mas também causou muito pânico e muitas informações que não são verdades. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Bom, olá, muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui, Sandra, e especialmente conversando e tendo a oportunidade de tirar algumas dúvidas de um assunto que, na verdade, mexe com toda a população. Sim, é um problema o coronavírus, enfim, um novo coronavírus, né? Os coronavírus, eles são conhecidos, a princípio, desde a década de 60, né? Então, alguns primeiros coronavírus eram vírus associados a resfriados comuns, tá? Especialmente uns 3 tipos dele, associado a resfriados comuns, como um provocado por um rinovírus, por exemplo. E, eventualmente, algum sintoma abdominal. Depois, mais recentemente, tivemos outros 2 coronavírus, com um significado diferente, que é o da pneumonia asiática, né, que é o coronavírus associado à SARS, aquela síndrome da angústia respiratória, cuja mortalidade, daí o impacto em termos de morte e de risco era maior, né, em média 10%, enfim. E depois o vírus do Oriente Médio, que chamavam de MERS, né, que tinha um índice de morte maior ainda, 20%, 30%. Que realmente era um motivo de preocupação muito grande. A diferença entre esse, principalmente, é que a infectividade daqueles coronavírus, o da SARS e da MERS, é menor. É menor. Sim. Bom, agora, desde o final do ano passado, e provavelmente os primeiros casos tenham surgido lá em outubro, enfim, começou a notificação em dezembro, desse novo coronavírus, Covid-19, que eles chamam vírus, a doença por coronavírus, 2019, que ele, apesar de ter uma mortalidade, uma letalidade não alta, do ponto de vista, assim, global, né, 2%, 3%, ele parece ter uma infectividade maior, ou seja, ele se transmite com mais facilidade. Doutor, período de incubação do coronavírus. Bom, todas essas informações, elas são recentes, né? Muito então, recentes. A gente evita de falar em números, porque anteontem eram 250 casos suspeitos no Brasil, hoje são quase 500, né? Enfim, esses dados numéricos vão mudando bastante, então a gente traça um panorama geral. O que se tem de informações mais concretas são especialmente dos dados da China, onde surgiram os primeiros casos, onde eles têm um acompanhamento já então de alguns meses desses pacientes, e o período de incubação média entre 2 a 14 dias. Sim. Tá? É o que se tem até o momento, em média uma semana, né? Em média uma semana do período de incubação. A gripe, quando a gente está gripado, geralmente na família todo mundo fica gripado. É mais curto. É mais curto o período, né? Mas acontece de um gripar e outro, e assim também nas escolas onde junta aglomeração de crianças. O coronavírus, ele dissipa mais rápido dentro de casa ou quando a gente convive com outras em grupos? O que nós temos e que a gente imagina? Aparentemente, ele tem a pessoa, quando exposta, se infecta mais facilmente. Então é isso que a gente chama da infectividade do coronavírus em relação ao vírus influenza, por exemplo. Sim. Ele também se transmite facilmente, enfim, todas essas doenças respiratórias virais são de transmissão fácil, mas a infectividade desse novo coronavírus, ou seja, após o contato, a chance de adoecer é maior. Tanto que se estima que cada indivíduo contamine 2, 3 outros indivíduos. Sim. Então, isso é bastante. Uma outra coisa que talvez atrapalhe nisso é esse período de incubação que pode ser longo. E existe o relato, né, pelo menos tem o relato da possibilidade de transmissão ainda no período assintomático.
Isso não está bem claro ainda, mas existe a possibilidade. Então, se você tem um período assintomático longo, um período de incubação longo, e porventura você transmite nesse período de incubação, então a chance de espalhar é maior. Tá? Então, em relação ao vírus influenza, ele tem uma infectividade maior, ele passa mais facilmente, pelo menos é o que se tem até o momento. Sim. Os sintomas, a gripe a gente fica com dor no corpo, meio amoadinho, algumas pessoas apresentam febre, algumas não apresentam febre. O coronavírus também tem essa diferença de acontecer casos de não ter febre ou não ter sintomas? Sim. Bom, todas as doenças, especialmente virais, né, podem ter quadros completamente assintomáticos. Né? O que determina, digamos, a presença de sintomas ou não em uma pessoa? Depende da agressividade do agente causador, no caso estamos falando do coronavírus, e das condições imunes do hospedeiro. Tá? Então, nós teremos com certeza pacientes que se infectaram pelo coronavírus e não vão desenvolver absolutamente nenhum sintoma e nenhuma doença. Tá? E vamos ter pessoas, já tem, né, enfim, pessoas que desenvolvem a infecção, têm um período de incubação curto, outras longo, e que vão desenvolver sintomas que podem ser até graves e eventualmente morte. Então, todos esses processos infecciosos, assim como influenza, assim como outros quadros virais, vamos lembrar a toxoplasmose, por exemplo, né? Você pode ter o processo infeccioso completamente subclínico. Isso é possível, sim. E assim, no caso da gripe, que eu falo bastante da gripe porque os sintomas são muito parecidos. Pode ocorrer óbitos em idosos ou crianças que pode levar a uma pneumonia. E o coronavírus, ele também é parecido, ele pode levar também a uma pneumonia, desenvolver um quadro clínico assim? Sim. Como regra geral, todas as doenças agudas têm uma mortalidade maior nas faixas etárias maiores. Né? Especialmente as doenças respiratórias, as infecções respiratórias, costumam complicar mais os mais idosos e os que apresentam alguma doença de base. Digamos assim, é meio racional esse pensamento, por quê? Com o envelhecimento, nós temos uma redução da nossa imunidade natural. Né? A nossa capacidade de resposta a uma agressão, a um agente infeccioso, é menor. Tanto que as séries dos coronavírus, né, desses dados que tem da população chinesa em especial, a mortalidade, ou seja, a chance de se morrer após infecção de 2, 3% na população geral, quando considera-se uma população acima de 80 anos, vai a 14, 15%. Sim. Ou seja, multiplica por 5 vezes o risco de morte, praticamente, na população extremamente idosa, acima dos 80 anos. Então, outros doentes com doença cardíaca, né, por exemplo, insuficiência cardíaca, as doenças pulmonares crônicas, especialmente a DPOC, a insuficiência renal, pessoas com outras reduções de imunidade, como o câncer e seus tratamentos, têm um risco maior, porque eles já apresentam uma patologia. Então, naturalmente, é uma agressão a um organismo que já está debilitado. Então, nós esperamos um maior número de óbitos, enfim, um risco maior de falecimento em pessoas que já têm uma doença de base. O H1N1, ele é muito mais prejudicial à saúde do que o coronavírus. Qual a diferença aí dos dois para a gente entender melhor? Bom, quando a gente fala, os dois são preocupantes. Né? A diferença é que para o vírus da influenza hoje nós temos vacina. Né? E não poderia usar a mesma? Não, ela é importante, até vamos dar um recado. Vacinem-se contra a influenza, tá? Vacinem-se contra a gripe. A vacina da influenza não protege do coronavírus. Eles são vírus diferentes, de famílias diferentes. Os anticorpos produzidos para um não protegem para o outro. Mas, o que acontece? Hoje nós temos o surgimento do coronavírus e que, obviamente, vamos ter casos que vão surgir na nossa comunidade, enfim. Tá? Bom, esses casos são disseminados pela movimentação da população. Coincide também
com a época do ano em que mais nós temos infecções respiratórias, entre eles pelo vírus influenza. Então, eu tenho a chance teórica de ter os dois, né? De ter uma infecção pelo coronavírus e de ter uma infecção pelo vírus influenza, concomitantemente, sequencialmente, né? Um antes, outro depois. Então, se eu estou vacinado e grande parte da população está vacinado, isso você bloqueia, reduz muito a circulação do vírus influenza. Então, você já tem um fator positivo, diminui a influenza, cuja vacinação reduz o risco de morte pela doença influenza. Então, você já reduz o impacto na população e nos sistemas de saúde. Ele te ajuda a fazer um diagnóstico diferencial. Bom, se ele foi vacinado, a chance de ser gripe é menor, então a chance de ser coronavírus é maior. Sim. Então, principalmente nesse sentido. Tá? A vacinação ajuda. Mas a vacina do influenza não protege, infelizmente, contra o coronavírus. Sim. E as pessoas que precisam se deslocar, viajar, estar em outros locais, quais os cuidados básicos que elas devem ter? Bom, não existe uma recomendação para não viajar. Né? Isso é uma coisa individual. Tá? E nós não vamos viajar, o vírus vai chegar até aqui, enfim. É claro que o aeroporto é um local de um risco um pouco maior pela aglomeração de pessoas. Né? Tá? Então, na medida do possível, que se evite locais com muita aglomeração de pessoas. Né? Que, obviamente, se tem alguém com algum sintoma respiratório, eu não me aproxime tanto. Tá? Que eu tenha as medidas de higiene, de toalete, enfim, respiratória. Né? A questão de tossir num lenço descartável, jogar fora, se não tem o lenço, o cotovelo, lavar as mãos com frequência, estando fora de casa, evitar tocar na face, tá? Porque a transmissão do vírus é por contato direto com mucosa. Né? Então, mucosa nasal, ocular e mucosa oral. Então, se eu estou fora de casa, se eu puder lavar as mãos com frequência ou utilizar álcool gel se eu estou na rua, e na rua evitar o contato, colocar as mãos no rosto. Né? Colocar as mãos no rosto. Evitamos locais aglomerados, né? Então, assim, sempre que passar a mão em qualquer superfície, estamos na mesa lá do shopping, no corrimão da escadaria, nas maçanetas dos banheiros, na maçaneta da torneira. Tá? Então, vamos no banheiro, vamos lavar a mão. Fui no banheiro, lavei as mãos. Para fechar a torneira, você usa o cotovelo ou usa o papel e joga fora. Né? Porque se a torneira, que é um local de aço inox, cujas características do material permitem que o vírus sobreviva mais tempo. Diferente de um material poroso, diferente de um local onde pegue sol, por exemplo. Então você pode lavar as mãos, põe a mão para fechar a torneira, põe a mão para abrir a maçaneta da porta do banheiro, você contamina de novo. É verdade. Estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós estamos conversando com o Dr. Leandro Gritti, que é médico pneumologista, e falando de um assunto que todas as pessoas querem saber todos os dias mais informações, que é o coronavírus. Doutor, e a questão do álcool gel? Circulou nos últimos dias um vídeo em WhatsApp, também em redes sociais, que ele não era tão eficaz.
O senhor, como médico, o que o senhor orienta? Sim. Usem o álcool gel. Né? Eu até particularmente recebi um desses vídeos, enfim, né, em que até falava do vinagre, enfim. Bom, água e sabão é efetiva. Tá? Então, lavar as mãos com água e sabão, você descarrega esse vírus, e a água e sabão, o sabão é uma substância que pode, inclusive, matar o próprio vírus. E o álcool a 70% também. Tá? Seja na forma líquida, seja na forma de gel. Tá? O importante é que esse álcool seja realmente a 70%. Né? Então, que você carregue na bolsa um frasquinho pequeno, né? Que ele possa ser fechado para que o álcool não evapore. Tá? Então, sim, o álcool gel é eficiente, o álcool a 70% líquido é eficiente, lavar as mãos com frequência é eficiente. Então, que as pessoas continuem usando. Continuem usando álcool gel, tá? Nós não temos assim, o vinagre pode ter efeito sobre o vírus? Sim, tá? Sim. Existe o ácido acético, tá? Ele tem um poder degermante, tá? Mas ele não a princípio não foi testado para descontaminação de superfícies, então a princípio não. Ele funciona para temperar a salada e ajuda a combater, reduzir algumas coisas, mas não é utilizado para prevenção contra coronavírus ou contra a desinfecção de superfícies. Já está sendo estudado uma vacina para combater esse vírus? Eu não tenho, não sei te dizer assim, não tenho essa informação de existe um protocolo de pesquisa para dizer em andamento. Não, acredito que ainda não. Por quê? Nós não sabemos ainda qual é a resposta natural que o organismo tem ao coronavírus. Tá? Então, agora, no decorrer dos próximos meses, provavelmente, e especialmente da China, que tem os primeiros casos, eles estão certamente coletando o sangue dessas pessoas e avaliando a resposta dos anticorpos. Sim. Então, você identifica a produção dos anticorpos contra aquela infecção. Então, vamos ver se eles são formados, que tipo de anticorpos são formados e que duração eles têm no organismo. Né? Porque você pode ter uma grande formação de anticorpos, uma pequena formação de anticorpos, esses anticorpos serem duradouros ou serem fugazes. Sim. Então, acho que isso é um primeiro passo para, a partir daí, com o vírus, você criar, né, a partir dele, criar uma vacina para a produção de anticorpos. Então, a princípio, não temos nenhuma informação sobre pesquisa em vacina. Como também não temos nenhum caso aqui em Erechim. As pessoas podem ficar tranquilas. Podem ficar tranquilas. O caso que foi suspeito em Passo Fundo foi descartado. Isso. E agora a informação também de Concórdia, que também não é um coronavírus. Doutor, no mês de março inicia novamente uma campanha aí contra a gripe. É importante que todas as pessoas dos grupos prioritários e quem não for também já faça a sua? Sim, a vacina contra a influenza é fundamental. Ela já, de longa data, tem sua eficácia comprovada, sua segurança comprovada, e ela reduz o risco de morte geral. Né? Não mata velhinhos. Não mata velhinhos, ela salva velhinhos. Isso aí. Tá? As pessoas de idade que têm comorbidades, que a gente chama outras doenças, têm um risco maior de morte relacionado a complicações da gripe. E esse risco aumentado de morte, você tem proteção quando faz a vacina. Reduz esse risco. Tá? Então, deve-se vacinar, sim. Tá? Ela é importante, é interessante que seja adiantada a vacina, porque você também afasta um pouco, né? Você consegue, digamos, usar um termo mais chulo, que é limpar o meio de campo, né? Sim. Você, quando lá em abril, a partir de 2, 3 semanas, você já tem anticorpos circulantes e você começa a ficar protegido. Então, todos os grupos prioritários devem fazer a vacinação contra a gripe. Porque, além de proteger estas pessoas, quem se vacina acaba protegendo a comunidade. Com certeza. Porque quando eu me vacino, eu ajudo a bloquear a disseminação, a circulação do vírus. Então, a vacinação é importante
diretamente para quem se vacina e indiretamente para quem, por algum motivo, não conseguiu se vacinar ou não está nos grupos de risco, nos grupos prioritários. Então, os grupos prioritários se vacinando ajudam a proteger quem não está nos grupos prioritários também. E a gente já retornou ao calendário escolar e acaba se aglomerando muitas crianças, principalmente nas horas de intervalo das aulas. Quais as orientações para os professores, também para as mães que levam seus filhos para as escolas? Sim. As orientações são semelhantes às orientações de cuidado e minha filha chegou em casa com algumas orientações da escola, enfim, estudaram sobre o coronavírus, algumas coisas da transmissão. O que é importante em relação ao coronavírus? A via de transmissão é igual às outras doenças virais respiratórias. Então, quando nós não compartilhamos copos, água, o bebedouro, lavamos as mãos, não tossimos diretamente no rosto do nosso coleguinha, não colocamos a mão no rosto, nós estamos nos prevenindo não só do coronavírus, mas de todas as outras viroses respiratórias. A gripe, resfriado, enfim, e todos os outros vírus que são de transmissão respiratória. Então, a recomendação são as recomendações de cuidados de higiene, cuidados básicos, De novo, tossir com lencinho de papel e botar fora, logo em seguida lavar as mãos, usar o cotovelo, usar álcool gel, superfícies especialmente não porosas que se passe regularmente álcool a 70%, que ajudam a fazer a desinfecção. E no caso da máscara? Sim, ajuda. Nós temos dois tipos basicamente de máscara. Essa máscara que chamamos cirúrgica comum, que deve ser usada por quem tem suspeita, que ela bloqueia, quando eu tusso, as gotículas de saliva são bloqueadas dela. Para o profissional de saúde, a recomendação é uma outra máscara chamada N95, que é uma máscara que filtra outro tipo de partícula, porque o grau de exposição é diferente. É maior, né? Então, assim, para o indivíduo que está com tosse, tem a suspeita do coronavírus ou está com a suspeita do influenza, por exemplo, o uso dessa máscara convencional, ela bloqueia, que deve ser trocada periodicamente a cada algumas horas, ou você tossiu, ela umedeceu, troca. Troca a máscara. E o nosso querido chimarrão, o que vamos fazer? Temos que dar uma paradinha mesmo? Eu acho que sim. O que acontece? Bom, o vírus sobrevive ali na bomba, temperatura do mate 70 graus, 73 graus, ela provavelmente inviabilize a vida do vírus. Mas, obviamente, a gente não tem testes, para saber quanto tempo o vírus sobreviveria na temperatura, exatamente qual é a temperatura da bomba. Uma coisa é a temperatura da água, outra coisa é a temperatura que chega à boca, Então, o ideal é que a gente não compartilhe, Funcione como o copo da água, por exemplo. Então, se tem alguém com sintoma respiratório, vai tomar o mate solito, para não compartilhar, aumentar o risco de transmissão. Doutor, a gente sabe também que a partir de agora a gente já percebe uma mudança na temperatura, as manhãs já estão um pouquinho mais frias, as tardes esquentam e algumas pessoas são bem sensíveis a essa mudança de temperatura. Começam também os outros probleminhas aí além do resfriado, dor de garganta, dor de ouvido, e de que forma a gente consegue equilibrar aí o nosso efeito cebola durante o dia aí e manter a saúde em dia? As grandes variações de temperatura, as oscilações térmicas geram um estresse para o organismo, Então, na verdade, assim, nós não temos como mudar o clima externo, então nós agasalharmos adequadamente, Então, se está mais frio, utilizar mais roupas, se está menos frio, tirar. Paciência, de manhã manga e de meio-dia manga dobrada e aumentar a hidratação, A variação em si de temperatura não provoca uma doença, Ela estimula sintomas, assim, piora sintomas de rinite, de irritação de garganta, mas ela não me leva ao resfriado, não me leva à gripe, não me leva a um outro desses quadros, eles são por contato. Então, se eu tenho já uma rinite, tenho uma faringite crônica, enfim, muito frio, temperatura seca, eu provavelmente terei sintomas ali de irritação um pouco maior, que são compensadas com o aumento da hidratação. E o nosso sistema imunológico, para que ele fique bem reforçado, qual é a sua dica? Bom,
Saúde geral, né? Alimentação e atividade física, tá? Alimentação balanceada, que é boa hidratação, né? Que a gente consuma, na verdade, um prato colorido, né? Frutas, verduras, carne ou proteína, enfim, uma dieta equilibrada, né? Não existe assim uma receita especial de fortalecimento do sistema imune, a não ser uma alimentação adequada, balanceada e atividade física regular, que nos ajuda, assim, também a prevenir uma série de outras doenças. E voltando um pouquinho para finalizar no coronavírus, todas as pessoas da saúde da nossa cidade, sejam de hospitais, de UBSs, todas estão preparadas para atender as pessoas que chegam até eles com dúvida. Quanto a isso, é seguro? Sim, eu acho que com tantas campanhas que se aplicam à influenza, etc., e agora a facilidade de comunicação, sim, não há um profissional de saúde que não esteja informado a respeito dos cuidados em relação ao coronavírus. Isso nós podemos ficar bem tranquilos, tá? Obviamente, nós devemos evitar sempre o pânico, correria desnecessária para não sobrecarregar os sistemas de saúde, né? E daqui a pouco todo mundo corre para uma sala da emergência e aí nós contaminamos quem está na espera. Então, a gente precisa manter a calma. A grande maioria dos casos são leves, tá? São leves. Então, existe, obviamente, um risco de complicação e morte, como qualquer outra doença, tá? Mas, enfim, acho que se está preparado para isso. Ok. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa esclarecer essas dúvidas que a gente sempre tem. Ok, é um prazer enorme. E lembrando a todos vocês que o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha passa por um período de reformas. Então, se precisar, as UBSs estão preparadas para atender todos os pacientes. Uma boa noite. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.